Bom dia a todos, graça e paz, seja bem-vindo para estar conosco nesta manhã, um tempo de refrigério para nossa alma, que a palavra do Senhor possa penetrar na sua vida. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, de uma maneira abundante e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos para a leitura da nossa devocional, Isaías 46. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vou estar lendo até o 13, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Até esse versículo eu vou estar lendo. Eu falei até o 16, mas para nossa meditação nós vamos ficar aqui com o finalzinho que diz assim, ó, que Deus ele fará toda a vontade dele. E quando a gente pensa e medita nesse texto, se você tiver a oportunidade, leia esse capítulo inteirinho, ou seja, leia o capítulo de Isaías inteiro para compreender Uhum. que os conselhos do Senhor sempre é verdadeiro para as nossas vidas. Lá em Isaías 9, ele já havia dito uma promessa que diz assim: Porque o menino vos nasceu, e seu nome será Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Deus conosco. E aí ele entra na parte de conselho, que Deus é o nosso conselheiro. E nós sabemos que quando nós recebemos o conselho que vem da parte do Senhor, nós não erramos. Por quê? Porque ele fala que quando se vai para a vontade do Senhor, ela é perfeita, ela é agradável. E Davi, ele aconselhava, ele buscava conselho no Senhor. E talvez você precise de um conselho nesta manhã, mas há muitas vozes que falam conosco, mas decida ouvir a voz do Senhor, o Aleluia, conselho que vem da parte do Senhor. Mas aleluia, sempre lembrando que o Senhor é Deus desde a antiguidade, que não há outro senão o Senhor, não há outro semelhante a Ele. Ele fala aqui no versículo 10 que eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. aleluia, Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. aleluia. Ou seja, qual a nossa parte então? É nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor, porque Ele permanece firme para sempre. Então nós vamos estar alinhando aquilo que às vezes nós achamos que a nossa vontade está certa, mas é diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Então a nossa parte é alinharmos a nossa vontade com a vontade do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Que estejamos assim, né, pastora? Né, nós falamos sobre, umas lives atrás, como é que nós alinhamos, né? É ter a consciência, despertar a nossa consciência, para estarmos ali alinhados com a vontade de Deus. Que bênção, né? Vamos lá, pastora? Nós Vamos. estamos aqui estudando sobre o galardão, né? Estamos falando sobre os tipos de galardão e que a base está lá em Apocalipse 22:12. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aleluia. Né? Deus vai retribuir cada um de acordo com o que fez. Estamos vendo aqui sete são as coroas determinadas ali, né? Nós temos a coroa da vida, Coroa da glória, coroa da justiça, coroa incorruptível, coroa da alegria, coroa do vencedor. né? A coroa do mártir, né? Nós estamos aqui em uma das coroas. Nós já estamos na segunda coroa. Glória a Deus, né? Nós estamos na coroa da glória. E esta coroa é para os obreiros, né? Para os obreiros que, servindo ao Senhor, estão ajudando a apacentar o rebanho de Deus. A base bíblica está em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao 4. Vamos abrir lá, pastor?
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que coisa linda, né? Se a gente pegarmos esse texto e destrinchar esse texto, quanta profundidade que tem nele. Né? E nós estamos falando sobre o obreiro aprovado, porque essa coroa é para os obreiros, né? E aí nós estamos vendo como ser um obreiro aprovado. Hoje nós vamos entender aqui, nós só falamos sobre 4 pontos para como ser obreiro aprovado, né? Volta lá um pouquinho, vamos ver só aqui, ó, é só isso, ó. Quais são os 4 pontos, né? Vir após Jesus, ou seja, Jesus tem que ser resplandecido. Ver para fazer igual, ou seja, nós vamos ver ali que eles aprender com o Senhor, estar junto com o Senhor e aprender com Jesus, e as provações fazem parte do aprendizado. Agora nós vamos entrar aqui com respeito a esperar o Senhor enviar. Isso é muito importante, né, pastora? Esperar o Senhor enviar. Dá uma olhadinha em João, no capítulo 17, no verso 18. Porque as pessoas acabam não respeitando o tempo. E é o que o próprio diabo mais faz. Não respeitar o tempo. Propela, né? Exatamente. Olha aqui Jesus nos ensina, João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Olha só, nós temos que ser enviados pelo Senhor. O Senhor tem para nós o envio. Todos nós somos chamados ao aceitarmos a Jesus. No momento em que aceitamos a Jesus, Deus tem um chamado para nós. Assim aconteceu também com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo ele vai aceitar Jesus por volta dos seus 25 a 30 anos. Vamos colocar 30 anos. Então, o apóstolo Paulo, ele lá em Atos capítulo 9, ele tem 30 anos de idade. 30 anos. No Atos capítulo 13, nós vamos ver Paulo sendo consagrado apóstolo. De Atos 9 até Atos capítulo 13, nós vamos ter 17 anos. Quando a gente lê Atos, parece que Paulo já começou a pregar e sair pregando, mas não foi isso não. Demorou 17 anos para Paulo pregar o evangelho. Sair por aí pregando. 17 anos. O que aconteceu nesses 17 anos? Ele teve que se desintoxicar do judaísmo. Porque ele cresceu no judaísmo. Era da linhagem dos fariseus, da tribo de Benjamim. Aprendeu a lei aos pés de Gamaliel. Então foram 17 anos de desintoxicação do judaísmo, né? Em que ele foi realmente liberto do judaísmo. Teve que desconstruir, né? Exatamente. Então, quantas pessoas acabam não respeitando o tempo? Aceitou Jesus e já quer o púlpito, já quer pregar, já quer anunciar, já quer falar, e por causa disso metem os pés pelas mãos, até envergonhando o evangelho. Quantas pessoas querem começar a ser pastor sem antes ser treinado para tal, ser ministrado para tal, entrar em obediência, em respeitar a autoridade espiritual. Então, eu chamo do crente borboleta, né, pastor? Fica pousando igreja em igreja, até conseguir um ministério. Aqui ninguém me dá oportunidade, vai para outro. Ninguém me dá oportunidade, vai para outro. Não esperam o tempo do amadurecimento. Nós já vimos aí nas redes sociais vários casos. O último caso de um adolescente que começou a pregar por aí, anunciar, e quantas coisas meteu o pé pelas mãos. Graças a Deus, uma igreja madura deu um freio. Porque não que ele não tem dom, não que ele não tem chamado, não que ele não tem unção, mas isso não são requisitos para dizer que a pessoa é aprovada. Né? Há uma necessidade de nós entendemos ser aprovados perante Deus. Olha aí no ponto 6, está aí na tela.
Alguns saem antes de Jesus enviar. Pedro queria fazer a obra antes do tempo. Dá uma olhadinha em Lucas 24:49, pastora. Isso é tão sério, né, pastor? Né? Das pessoas quererem fazer a obra atropeladamente. Daí sim, né? Já não é fácil fazer a obra com consciência, discernimento, com um compromisso com a palavra. Quanto mais fazer a obra do Senhor adiantadamente, sem o tempo. E é bom entender aqui que o tempo é de cada um. Se nós olharmos para o Velho Testamento, o tempo de, por exemplo, quando nós olhamos para José, ele demorou, ele começou com 17 anos e por volta dos seus 30 anos é que ele se tornou governador. Então demorou 17 anos. Para Gideão, ele demorou 40 anos para conquistar a terra. Para Abraão, ele demorou 25 anos. Então o tempo do envio é diferente de para cada um. Deus sabe por que Deus está fazendo a diferença? Não. Mas é diferente para cada um. A forma é diferente. É uma necessidade de esperar o tempo de Deus. Olha aí Lucas 24:49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha, ó, até que do alto sejais. Revestido. Então ele estava querendo falar assim: olha, espera o tempo. Espere um pouco. Fique aqui orando. Fica em Jerusalém. Que vocês vão ser revestidos de poder. Vocês serão revestidos. Olha, Satanás, se ele não consegue impedir o ministério, ele vai abortar o ministério. O que é abortar? É fazer nascer antes. Não que a pessoa não tenha chamado, não que a pessoa não tenha algo, compromisso com o Senhor, mas ela não respeita o tempo do Senhor. Certa vez, né, João, irmão de Pedro, chegou assim para Jesus e falou assim: Senhor, a gente não foi bem recebido nesse lugar, vamos orar para Deus mandar fogo aqui para todo mundo? E Deus vai matar todo mundo? E aí o Senhor Jesus falou: Pedro, você não sabe, né? Vocês são filho do trovão, né? Vocês ainda não são da minha estirpe. Ou seja, ele não quis esperar o tempo. Quantas vezes, Salomé, mão de mãe, né? Olha o nível da onde que vinha a ansiedade de Pedro e João, da mãe, né? Salomé chega para Jesus e fala assim: olha, coloca um filho à sua direita, outro filho à minha esquerda quando o Senhor estiver no reino. Coloca eles no ministério. Tem lá um Ministério de Trabalho, um Ministério de Educação, o mais importante, coloca aí, ó. Por quê? Porque queria estabelecer a obra antes do tempo. Deus, como a Nilzete canta aqui na igreja, né? Não chega atrasado, mas também adiantado ele não chega. Chega sempre na hora. Exata, na hora certa. Então espera. Como a pastora fala, Deus não falou, não faça nada. E o que mais que ele quer? Tá na dúvida, ora mais. Ora mais. Então, Deus, se o Senhor não falou, se o Senhor não disse, se o Senhor não faça nada, né? Espere um tempo. Espere o Espírito Santo começar a obra, eu começar a dizer a obra, como você deve fazer, para onde você deve ir, como deve fazer, porque senão você vai se encontrar em laço. E Satanás é especialista em laço. Quando a obra é do Senhor, não é do homem. Né? Quando é do Senhor, tudo se encaixa. As coisas vão acontecendo. Então, por isso, olha só, espera o Senhor falar. E outro ponto, não inverta. Nós precisamos entender aqui, pode passar o próximo. Precisamos entender aqui o obreiro e o lar. Primeiro o lar, depois o ministério. Quantos começam a fazer a obra do Senhor e torcem esse princípio bíblico? Torcem esse princípio do Senhor. Primeiro é a sua casa. O meu ministério não começa na igreja. O meu ministério começa eu cuidando da minha esposa da melhor maneira que eu posso, que dá.
Porque primeiro a minha casa e depois o ministério. Sempre foi isso que eu ensino do Senhor. Dá uma olhadinha em 1 Pedro 5,8, pastora. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Olha só o que ele está falando. Se nega a família, tem que ir lá fazer a obra, tem que ir lá fazer visita, eu tenho que ir lá fazer não sei o quê. E a sua casa? Jesus, certa vez, lá, se não me engano, em Mateus, no capítulo 7, Jesus, certa vez, diz assim: olha, vocês trazem a oferta corbã, que é a oferta mais forte, mais poderosa, seria aqui para nós uma oferta, uma oferta altíssima para dentro da igreja. Mas vocês não ajudam seus pais. Vocês querem honrar um princípio tirando outro princípio. Então, para honrar um princípio, Deus estabeleceu ordens de honra. Ordens de honra. Primeiro é a sua casa, depois o ministério. Ordens de honra. Ele não está impedindo a oferta vir à igreja. Ele está falando primeiro é a sua casa, primeiro é o seu lar. Nós não estamos falando de dízimo, nós estamos falando de oferta. Ajudar a família é em primeiro lugar para depois o ministério. Isso é tão grave, muito grave. Então, nós não podemos errar dentro dos princípios, porque quando se começa a perder os princípios, começa a se sair do plano original de Deus. Deus não trabalha sem princípios. Certa vez, eu sentado com um pastor que a gente acaba sentando, conversando com muitos pastores do Brasil, e o pastor falou assim: olha, na igreja sou eu e minha eu e minha esposa que nós vivemos no ministério e eu fiz o seguinte: a igreja está passando por uma necessidade financeira e eu abri mão do meu salário e a gente vive só do salário da minha esposa, que também trabalha na igreja, então ela ganha da igreja. Então nós vivemos ali. Quando a gente fala assim, nossa, que bonito isso, mas não é princípio bíblico. Não é princípio da palavra. Sabe quem sofre? O ministério. Então, apesar de ter uma visão boa, uma visão que parece ser bastante inteligente, não é o princípio bíblico. Não é o princípio bíblico. Porque isso vai recair sobre os membros da igreja. Não é o princípio que o Senhor deseja. Primeiro é a sua casa. Primeiro é o seu lar. Depois o ministério. É assim que o Senhor nos ensina. Esse é o princípio bíblico que o Senhor nos dá. Olha só os princípios de liderança para o lar. Primeiro, nós temos que saber Deus é aquele que trabalha com papéis. Primeiro ponto, qual é o papel do marido, né? Tá lá. Vamos abrir aí. Tudo está em Efésios, né? E Efésios é o que mais fala de família. Vamos lá para Efésios capítulo 5, do verso 23 ao 25. Qual é o papel do marido? Efésios 5. 5, 23 ao 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha lá, nós estamos falando sobre o galardão. O galardão da glória será dado aos bons obreiros. E obreiro começa primeiramente a ser obreiro na sua casa. Qual é o papel do marido? De acordo com ele? Ensinar, não é na igreja. Começa a ensinar na casa. A palavra deve ser muito mais pregada dentro de casa do que fora. A palavra deve ser muito mais ensinada para os filhos do que fora. Só que às vezes a pessoa fica tão preocupada em pregar fora, esquece de pregar para dentro. Esquece da casa. Pois é, por isso que igreja não é empresa. Porque às vezes a pessoa prega. Não, é dentro. Primeiro é dentro da sua casa.
Olha, eu saio pregar para fora, em muitas igrejas por aí, mas eu, ensinado pelo Senhor, eu vou pregar. A minha agenda eu abro, e não é todos os meses que eu estou pregando mais para fora, não. Né? Estou falando por mim, depois de Deus me ensinar muito a respeito disso, eu vou pregar pelo menos, eu abro minha agenda um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Pregando fora porque eu tenho responsabilidade com a minha casa. Se eu quero ser um bom obreiro, começa para dentro da minha casa, começa para dentro da minha família. Isso não é individualidade, isso é ser servo do Senhor. Né? O Senhor falou muito comigo em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, fala assim: homens, vivei a vida comum do lar. Há um peso sobre nós, homens, que muitas vezes nós temos que entender. A responsabilidade é com a nossa casa, é com a nossa família. E ele fala: vivei a vida comum do lar. Como Deus ministrou isso no meu coração, Bruno, você tem que entender. É viver a vida comum do lar. É tão bom viver uma vida comum no lar, pastor. Não ser celebridade. É verdade. Porque o Senhor Jesus não chamou ninguém para ser celebridade no meio do corpo de Cristo. Celebridade não servo. E se eu quero servir ao Senhor, eu sirvo, começo na minha casa, honrando os meus pais, servindo a minha família, fazendo bem, fazendo a obra do Senhor, mas também com foco na minha casa. Então, o papel do marido, cuidar da sua esposa, e depois da igreja, cuidar da esposa, dos filhos, e depois da igreja. Aí nós temos o papel da mulher. Qual é o papel da mulher que está em Efésios aí, pastora? Capítulo 5. Se 5. não me engano, está no verso 23. Então está no 24 ou 25? 22. 22. É. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Olha aí, ó. É o 22 só. É. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos esposos como ao Senhor. Lá em Gênesis 2:18 fala que Deus deu uma mulher auxiliadora. A palavra auxiliadora lá em Gênesis 2:18 é ezer. Palavra no hebraico. Ezer. Significa estar em volta. Por isso que quando você olha para o judeu, o casamento judeu, você vai ver a mulher dançando ao redor do marido. Por quê? Essa palavra Ezer, já ouviu falar a palavra Ebenezer? Eben. A gente traduz como até aqui o Senhor nos ajudou. Mas na verdade, Eben, Ezer, significa aquele que nos aquele que nos circulou, aquele que nos protegeu. Porque a mulher auxiliadora, idônea, auxiliadora é aquela que está ao redor, pronta para ajudar. Até aqui o Senhor nos auxiliou. Até aqui o Senhor ajudou. Então, assim, o papel da mulher aqui é saber estar debaixo da missão que o marido tem. O problema é que muitos homens não sabem qual é a sua missão. Como é que a mulher vai estar em submissão? Onde é que a submissão da mulher deve estar até onde? Até onde a Bíblia diz. Porque quando o homem começa a falar fora daquilo que a palavra do Senhor fala, a mulher não tem que ser submissa. Porque ele está dizendo aí, a mulher ser submissa ao Senhor. Então, a submissão da mulher está ligado à submissão, primeiramente do homem. Primeiramente do homem. Não quero que você vá à igreja. O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso? Então você tem que ser submissa até onde a palavra do Senhor fala. Porque existe uma submissão estúpida. Existe uma submissão irracional. E não é isso que o Senhor nos ensina. A nossa submissão deve estar dentro das 4 linhas da palavra. Né? E o papel dos filhos, que está lá em 6, do 1 ao 3, pastora de Efésios. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, olha só, a função dos filhos, tá vendo que a palavra do Senhor fala a função de cada um. Este é o princípio do obreiro aprovado.
Olha, ele está falando sobre o pai, está falando sobre o marido, está falando sobre os filhos, a mulher, a esposa, e agora está falando sobre os filhos. Honra. Os filhos devem honrar os seus pais. O filho deve honrar como ao Senhor. Só que ele traz aqui, ó, pais, não colocais os seus filhos em ira. Porque tem pais que gostam de colocar filho em ira. Por quê? Porque muitas vezes acaba tendo choque, né? Você pega uma geração e pega outra geração que são totalmente diferentes. Totalmente diferentes de pensamento. Por exemplo, se a gente pega uma geração hoje, né? A geração de hoje, por exemplo, é uma geração diferente do passado, por exemplo, com respeito à homossexualidade. Um pai veio até mim, ele é crente, criou os filhos na presença do Senhor. No entanto, um dos filhos, né, são três, e um dos filhos é homossexual. No entanto, todos eles têm aí por volta de 20 a 25 anos. E como um dos filhos vai casar, chegou para o pai e falou assim: Olha, pai, se ele quer levar o namorado para ser padrinho, para mim não tem problema nenhum. Como que o pai reagiu? O pai crente reagiu quanto a isso? Difícil, não é, pastora? Difícil. Por quê? Porque são gerações diferentes. Todos estão na igreja. Só que um vive dessa forma, ainda que dentro da igreja. Como que vai ser essa situação? Então, quando nós olhamos aí, por isso que existe uma conversa, existe uma compreensão, existe um amor que deve ser anunciado, né? E primeiramente tem passos aqui para entender, né? Enfim, aí depois se acertou dizendo que, né, para o pai se sentir bem, por honrar o pai, os irmãos então decidiram ali que vai entrar normalmente com uma mulher né, e o outro vai fazer o casamento normal, né? Então, a honra, né? Entender um princípio de honra, mas você vai ver que são gerações Muito diferenciadas. diferente. Difícil, né, pastor? Como você faria? Difícil. Eu Você nem sabe, nem imagina, né, nem pastor? imagino. Pois é, pois é. Por isso que existe, tem que ter na família, e olha só o obreiro aprovado, a função do obreiro aprovado com respeito ao clima no lar. Clima do lar no obreiro aprovado, para o obreiro que quer ser aprovado pelo Senhor, tem que estar lá, tá? Em Efésios, né, pastora? Vai lá um pouquinho para frente, para Gálatas, capítulo 3, no verso 21, porque a casa do obreiro aprovado tem que ser uma casa onde tem harmonia, tem comunicação, tem respeito e tem amor. Na Gálatas 3:28. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, qual que é o clima no lar? Todos vós sois um Um em Cristo Jesus. Qual deve ser o clima que deve ter no lar? De amor, de respeito, de coesão, né? De entendimento, de compreensão. Esse deve ser o clima que deve ter no lar. Clima de amor, clima de paz. Então, entre uma briga. Aliás, a palavra do Senhor em Efésios, ele vai dizer assim: longe de vós toda gritaria, tenda. contenda, né? Então nós devemos manter um clima no lar de amor, da presença do Senhor. Como? Sendo Jesus o centro da família. Veja, nós como obreiros queremos receber a coroa de glória como obreiro. Então, primeiro ponto, o ministério começa na nossa casa. Perfeito família nunca vai ser. Todas as dificuldades haverá, né? Porém, o ponto maior deve ser um clima e uma esfera de amor. Amém, pastora? Amém. Então, voltaremos na próxima semana. Na próxima semana.
continuaremos falando sobre a coroa da glória para louvor do nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Até mais.